O espaço sempre foi o símbolo do desconhecido. Mas, e se aquilo que você não sabe sobre ele foi mantido assim de propósito? Desde sua criação em 1958, a NASA se tornou o centro das maiores descobertas da humanidade sobre o universo. Foi graças a ela que pisamos na Lua, enviamos sondas para outros planetas e desenvolvemos tecnologias que revolucionaram nossa vida na Terra. Mas existe um lado dessa história que poucos conhecem. Por trás das missões públicas e das fotos celebradas, existe um arquivo secreto, documentos confidenciais, imagens misteriosamente apagadas e missões alteradas na última hora sem explicação. E hoje vou compartilhar com você uma das descobertas mais intrigantes que a NASA possivelmente tentou esconder do público: o incidente da Torre na Lua. Em 1966, durante a missão Lunar Orbiter, algo extraordinário foi captado pelas câmeras. Uma estrutura vertical impressionante, com aproximadamente 8 quilômetros de altura, se projetava da superfície lunar. Não era um defeito na imagem. A estrutura apresentava uma sombra perfeitamente alinhada com a posição do Sol naquele momento. Engenheiros e pesquisadores que analisaram a foto ficaram perplexos. A torre parecia ter origem artificial, algo que definitivamente não deveria estar ali. Mas antes que pudessem aprofundar suas análises, a NASA removeu a imagem original de seus arquivos públicos, substituindo-a por uma versão onde a misteriosa estrutura simplesmente não existia. 3 principais teorias surgiram para explicar esse enigma. Alguns especialistas sugerem que seria uma estrutura alienígena abandonada, talvez uma antiga base de observação ou um farol para navegação espacial. Outros acreditam em um projeto militar secreto dos Estados Unidos, possivelmente parte da corrida espacial contra a União Soviética. A terceira teoria, ainda mais fascinante, propõe que a estrutura seria uma espécie de ativador de consciência, um sinal visual destinado a despertar algo em nossa percepção do cosmos. O que realmente aconteceu em 1966? Por que a NASA decidiu ocultar essas imagens? São perguntas que continuam sem resposta oficial até hoje, mesmo com cópias digitalizadas circulando pela internet em fóruns especializados. Em 10 de março de 1969, 3 astronautas da Apollo 10 embarcaram em uma missão que mudaria para sempre nossa compreensão sobre os mistérios lunares. Thomas Stafford, John Young e Eugene Cernan tinham uma tarefa aparentemente simples: realizar o ensaio final antes da histórica Apollo 11. Mas algo extraordinário aconteceu quando eles alcançaram o lado oculto da Lua. Naquele momento, perderam todo o contato com a Terra. Algo esperado nessa região. O que não era esperado era o som misterioso que começou a ecoar em seus rádios. "Você está ouvindo isso?" perguntou um dos astronautas, claramente intrigado. "Sim, soa como uma música espacial", respondeu o outro. Era um zumbido rítmico, quase hipnótico, com tons agudos que lembravam um canto eletrônico. Por mais de 40 anos, essas gravações permaneceram em segredo. Só em 2008, a NASA finalmente liberou os arquivos, revelando ao mundo o que ficou conhecido como música espacial. A explicação oficial? Interferência de rádio entre os módulos da nave. Mas essa resposta não convenceu os especialistas. Engenheiros que trabalharam no projeto garantem: os sistemas eram exaustivamente testados para evitar exatamente esse tipo de interferência. O mais intrigante é que o som tinha um padrão, uma harmonia. Não era um ruído aleatório. Parecia ter origem, propósito. Alguns estudiosos sugerem que poderia ser uma tentativa de comunicação extraterrestre. Afinal, o lado oculto da Lua é o único lugar próximo à Terra totalmente protegido de interferências terrestres. Outros especialistas, incluindo ex-funcionários da NASA, vão além.
defendem a existência de estruturas não humanas naquela região, bases ou estações ocultas que de alguma forma teriam sido detectadas pela Apollo 10. Há ainda uma terceira perspectiva, mais profunda. Cientistas ligados à física quântica propõem que os astronautas podem ter experimentado uma expansão de consciência naquele ambiente único, isolados da Terra em silêncio absoluto, conectados a uma realidade que normalmente não percebemos. Por que a NASA manteve isso em segredo por tanto tempo? Talvez porque algumas perguntas ainda não tenham resposta. E dizem que sons semelhantes foram captados em outras missões. Mas esses registros, se existem, permanecem confidenciais. O lado oculto da Lua guarda seus segredos. E talvez, em algum lugar entre as crateras silenciosas e o vazio espacial, exista uma música que ainda não estamos preparados para compreender. Marte, o planeta vermelho que há milênios desperta nossa imaginação. Desde as antigas civilizações, esse vizinho cósmico tem sido fonte de mistérios e teorias fascinantes. Mas foi apenas no século XXI que começamos a desvendar alguns de seus segredos mais intrigantes. Em 1997, algo extraordinário aconteceu. A missão Mars Global Surveyor da NASA detectou algo que ninguém esperava. Uma anomalia magnética na região de Terra Sirenum, no hemisfério sul marciano. Agora, você deve estar se perguntando, qual é a grande questão? Bem, Marte não deveria ter um campo magnético significativo. Seu núcleo está inativo, morto. Então, como explicar essas intensas cicatrizes magnéticas espalhadas pela superfície do planeta? O mais curioso é que essas anomalias não são aleatórias. Elas formam padrões geométricos precisos, como se fossem planejadas. Imagine encontrar um desenho perfeito no meio do deserto. Você pensaria que foi obra do acaso? Alguns pesquisadores independentes sugerem que essas marcas magnéticas poderiam ser vestígios de uma antiga civilização marciana. Talvez antigas usinas de energia ou instalações científicas, agora enterradas sob camadas de poeira vermelha. O físico John Brandenburg vai além. Ele propõe uma teoria ainda mais impressionante. E se Marte tivesse sido palco de um conflito nuclear? Os altos níveis de xenônio 129 na atmosfera e a presença de urânio e tório em áreas específicas parecem dar força a essa hipótese. E tem mais. Durante as missões dos rovers Spirit e Curiosity, imagens intrigantes foram enviadas à Terra. Estruturas que parecem portas, objetos semelhantes a engrenagens, até mesmo o que se assemelha a uma escada esculpida na rocha. A NASA classifica tudo como pareidolia, nossa tendência de ver padrões familiares onde não existem. Mas as anomalias magnéticas, essas são dados científicos concretos. O mais intrigante é o silêncio da NASA sobre o assunto. Por que nenhuma missão foi designada especificamente para investigar essas áreas de forte magnetismo? Por que os relatórios sobre essas anomalias são tão vagos? Será que há algo em Marte que ainda não estamos prontos para descobrir? Algo que mudaria completamente nossa compreensão sobre vida extraterrestre? Essas são perguntas que continuam sem resposta. E enquanto a ciência avança, novos mistérios surgem no horizonte vermelho de Marte. Se você ficou intrigado com essas descobertas, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe suas teorias nos comentários. Adoraria saber sua opinião sobre esses mistérios marcianos. Até o próximo vídeo.